Portanto, Alexandria tem um papel muito importante nessa época. Aquilo que foi Atenas para a literatura grega do período clássico passa a ser Alexandria para a literatura grega do período helenístico. Um símbolo da produção literária dessa época se encontra em Alexandria, que é a Biblioteca de Alexandria. Olá, meu nome é Fernando Rodrigues, eu sou professor de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. O tema da fala de hoje é sobre literatura grega do período helenístico. Antes de mais nada, é importante delimitar quando começa e quando termina o período helenístico. Então, em termos de data, o período helenístico começa no ano 323 a.C., que é a data da morte de Alexandre o Grande, e termina no ano 31 a.C. A característica mais marcante do período helenístico é a formação dos reinos helenísticos. Mas para entender isso bem, é bom primeiro a gente voltar algumas décadas atrás, no ano de 338 a.C., que é a data da Batalha de Queroneia, quando a Grécia é subjugada à Macedônia, governada por Filipe II. Pouco tempo depois, Filipe II morre, sucede ao trono da Macedônia o filho dele, Alexandre o Grande, que realiza uma imensa campanha militar, conquistando boa parte do mundo conhecido, o mundo antigo conhecido até então. Isso inclui o Egito, a Ásia Menor, a Mesopotâmia, a Pérsia, partes da Ásia Central e até mesmo o norte da Índia. É um império imenso. Tão imenso quanto também é efêmero. Pouco depois da morte de Alexandre, depois de muitas brigas e conflitos internos, esse imenso império é dividido entre os seus generais e, com isso, o resultado disso é a formação de três grandes reinos helenísticos, que são o reino da Macedônia, o Egito Lágida, ou também Egito Ptolomaico, e o Império Seleucida. É importante ter isso bem claro porque parte da literatura desse período helenístico vai ser produzida nesses lugares, nessas regiões, em territórios que originalmente não falam a língua grega, habitados esses territórios por povos que do ponto de vista grego são bárbaros, mas que vão ser territórios que vão, de certa maneira, passar por um processo em alguns lugares mais intenso, em outros menos intenso, mas vão passar por um processo de helenização, porque vão ser governados por elites greco-macedônicas. Cidades gregas vão ser fundadas nesses lugares e um estilo de vida grego vai ser importado para essas regiões. Ou seja, a literatura grega do período helenístico, em grande parte, é produzida em territórios distantes da Grécia continental. Grande parte dos poetas do período helenístico se situam na primeira metade do século III a.C., ou melhor dizendo, grande parte dos poetas que chegaram até nós, já que a preservação dos textos que a gente tem, enfim, os textos que chegaram até nós, que foram preservados, representam uma parcela pequena daquilo que foi produzido na época. Dos textos preservados, a maior parte desses poetas se situa na primeira metade do século III. Além disso, grande parte desses poetas dessa época, primeira metade do século III, viveram ou passaram parte das suas vidas na cidade de Alexandria, que era a capital do Egito Ptolomaico. Portanto, Alexandria tem um papel muito importante nessa época. Aquilo que foi Atenas para a literatura grega do período clássico passa a ser Alexandria para a literatura grega do período helenístico. Um símbolo da produção literária dessa época se encontra em Alexandria, que é a Biblioteca de Alexandria, que foi fundada pelo primeiro monarca do Egito Ptolomaico, Ptolomeu I Sóter, e tinha como intenção reunir o maior número possível de textos conhecidos até então. Textos não só escritos em grego, como também textos escritos em outros idiomas, desde que devidamente traduzidos para a língua grega. A empreitada era bastante ousada, reunir praticamente todos os livros conhecidos até então. E pelos testemunhos antigos que a gente tem, esse acervo chegou a 400 mil rolos de papiro, o que era um acervo muito invejável. Havia outras bibliotecas na antiguidade, no período helenístico, em Antioquia, em Pérgamo, mas nenhum acervo se comparou ao da Biblioteca de Alexandria. A existência da Biblioteca de Alexandria diz muito sobre o tipo de poesia que é escrito, que é praticado nessa época, no período helenístico. Há uma preocupação com a preservação do texto por escrito, o que é um indício claro de uma cultura letrada. No contexto de uma cultura oral, a performance do texto garante a sua preservação. Mas já no período helenístico, essa preocupação com o texto escrito, caso ele não seja mantido por escrito, há o risco de que o texto possa vir a desaparecer. Isso não significa que a performance oral dos poemas no período helenístico tenha parado de existir, tenha cessado de existir. Claro que não. Mas ela agora coexistia com a leitura dos textos, que tinha
um influxo muito maior. Um indício dessa importância do texto escrito e dessa presença da cultura letrada é o aparecimento nessa época dos poemas figurados, né, o que a gente chama em grego de teknopaignia, que são poemas visuais, ou seja, são poemas cujo tamanho dos versos, um metro empregado, o tamanho dos versos, numa sequência forma visualmente um objeto, né? Então poemas, por exemplo, que tem um formato, pelo tamanho dos versos, que descreve, né, que delineia a imagem de um ovo, de um machado, de um altar, por exemplo. Esses poemas só podem ser apreendidos a partir da leitura, não há performance possível capaz de reproduzir o formato desses objetos a partir da disposição dos versos. Então isso é uma comprovação da importância que a leitura tinha na literatura dessa época. Queria falar um pouquinho agora sobre os principais autores do período helenístico, né? A gente tem um número razoável de autores preservados dessa época. Repetindo que a grande parte dos textos, né, dos autores preservados se situa na primeira metade do século III a.C. Desses autores que foram preservados, 3 se destacam, são considerados os principais autores da época, que são Calímaco de Cirene, Teócrito de Siracusa e Apolônio de Rhodes. Os 3 mais ou menos são da mesma época, viveram na primeira metade do século III a.C. Esses 3 viveram ou passaram parte de suas vidas em Alexandria. Desses 3 nomes, certamente o mais importante é Calímaco de Cirene, e é sobre ele que eu vou falar na sequência. Calímaco é um poeta que exerceu muita influência na tradição literária posterior, não só na literatura grega, mas também na literatura latina, né? Em poetas como, por exemplo, Catulo, Ovídio, Virgílio, Propércio, todos eles foram poetas bastante influenciados por Calímaco. O grande problema do Calímaco, desse poeta especificamente, é o fato de que as obras dele chegaram para a gente parcialmente, ou melhor dizendo, praticamente não chegaram. O que chegou para a gente do Calímaco são 6 hinos e uma coleção de epigramas, preservados através da antologia palatina. Mas as obras principais dele, as obras pelas quais ele sempre é mencionado na Antiguidade, ou seja, os Aitia, que são uma elegia teológica, considerada obra-prima do Calímaco, o livro de Jambos e o poema épico Hécale, essas obras em questão chegaram só por meio de fragmentos. O que é uma grande ironia, porque Calímaco é um poeta que é muito caro ao período helenístico, porque ele discute nos seus versos uma espécie de programa poético que delineia, que delimita parte da produção poética do período. É como se aquela discussão metapoética que o Calímaco desenvolve nos seus poemas, os tópicos que são apresentados ali, eles se refletem na literatura, na poesia de outros poetas da época, de tal forma que a gente pode falar que esse programa poético calimaquiano delimita parte da produção poética do período helenístico, pelo menos da que chegou até nós. Então, um poeta que tinha tanta influência na época não foi preservado. Isso é uma grande ironia. Pois bem, os Aitia, essa longa elegia teológica que o Calímaco escreveu, teria mais ou menos dividido em 4 livros. O tamanho exato dessa obra não é muito preciso, mas talvez chegasse em torno a 6 mil versos. Essa longa elegia teológica, os Aitia, ela era precedida de um prefácio no qual Calímaco se defendia dos seus adversários poéticos, né? Esses adversários poéticos são representados nesse prefácio por meio da imagem mitológica dos Teuquines, né? Que são figuras mitológicas ligadas a um tempo pré-olímpico, anterior aos deuses do Olimpo. São artífices, escultores, feiticeiros, marcados pela inveja. Eles são sempre caracterizados como invejosos. E é por meio dessa imagem mitológica que o Calímaco representa os seus opositores poéticos. Ele chama esses opositores de Teuquines, portanto esse prólogo ao livro Aitia, essa elegia teológica, se chama Prólogo aos Teuquines. E é nesse prólogo que o Calímaco defende o seu programa poético, numa forma de resposta às críticas feitas pelos seus adversários poéticos. As críticas são as seguintes: os Teuquines dizem que Calímaco é incapaz de compor um canto contínuo sobre reis e heróis em muitos milhares de versos. E na resposta que o Calímaco faz a esses Teuquines, ele diz que, na verdade, a poesia tem que ser avaliada por outros critérios diferentes desses critérios dos Teuquines. E a visão de poesia para o Calímaco é baseada em alguns conceitos pilares que são fundamentais para a literatura da época, que são o conceito de brevidade, o conceito de descontinuidade narrativa e um estilo que não seja grandiloquente, retumbante, grandioso, mas um estilo leve, né? Ou usando um termo
em grego, que Calímaco emprega no prólogo às Teokines, que se transforma num termo técnico na literatura posterior, a poesia tem que ser leptos, ou seja, leve, a poesia delgada, né? Esses elementos são fundamentais para a compreensão da poesia de Calímaco. Outra passagem metapoética na obra do Calímaco está presente no seu hino a Apolo, né? Nesse poema, no final do hino a Apolo, de novo, Calímaco responde aos seus adversários poéticos por meio de uma imagem, a personificação da inveja, que diz, né, que não admira o poeta que não canta coisas tão grandes quanto o mar. Em resposta à inveja, quem responde é o próprio deus Apolo, como porta-voz do poeta, em resposta à inveja, Apolo faz uma oposição entre dois diferentes cursos de água, fluxos de água. Um é o rio Assírio, que é monumental, enorme, um grande fluxo de água, mas a água que está lá é suja, é cheia de pedra, lama, galho de árvore, não é uma água pura. Em oposição a isso, há a pequena fonte de água que brota da terra, gota a gota, e que tem uma água que é cristalina. Esse é o símbolo da poesia calimaquiana, né? O poema pequeno, diminuto, porém muito burilado, lapidado, de tal forma que ele é cristalino e puro. Essas características, como eu disse, vão estar presentes nas obras de outros poetas do período. É uma grande injustiça que um poeta tão importante como Calímaco, infelizmente, que discutiu tantos assuntos como esse, metapoéticos, ao longo de toda a sua obra, não tenha chegado até nós, né? São os problemas da preservação dos textos ao longo dos séculos. Bom, agora eu vou passar a falar de Teócrito. Teócrito é um poeta muito conhecido por ter sido o criador da poesia bucólica, né, uma espécie poética que tem uma longa história na tradição da literatura ocidental. A obra de Teócrito, preservada, né, se resume a alguns epigramas e a uma coleção de 30 idílios. Esses poemas são chamados de idílios na antiguidade, mas não significa que sejam 30 poemas pastorais. A despeito do sentido de idílio em português estar ligado à poesia pastoral, na antiguidade o termo idílio não tem essa acepção. É um termo de sentido muito vago, que aparece nos manuscritos, nos escólios do Teócrito, designando todo o corpus poético dele. Porém, esse corpus de 30 idílios, a gente tem cerca de 1/3 de poemas que são realmente de matéria pastoral e 2/3 que abordam outros assuntos. Na verdade, constituem outros gêneros poéticos. Então você vai ter nesse corpus, por exemplo, pequenas narrativas heróicas, pequenos poemas épicos, portanto. Você vai ter hinos, você vai ter heptalâmio, você vai ter mimos que se passam não no campo, mas na cidade, etc. Ou seja, o corpus de Teócrito, portanto, é variado. Porém, aquilo que tornou Teócrito mais notável, mais famoso, não só na antiguidade, como até mesmo na literatura moderna, são seus poemas pastorais. Então é sobre eles que eu vou falar. Essa poesia pastoral do Teócrito, ela é escrita em hexâmetro datílico, o que gera de imediato um estranhamento, né? Já que o hexâmetro é um metro associado a uma certa gravidade. Na literatura antiga, na literatura grega, até o período clássico, há uma estrutura recorrente de objeto de imitação na poesia que é descrita por Aristóteles na Poética, segundo a qual há gêneros que imitam personagens superiores, né? Por exemplo, tragédia e epopeia, e há gêneros que imitam personagens baixas, personagens inferiores, como por exemplo a comédia e o mimo. E esses gêneros que imitam personagens baixas e inferiores são gêneros considerados próprios para o riso, né? No período helenístico, não somente no período helenístico, mas antes dele, mas com mais intensidade no período helenístico, essa tipologia de objetos de imitação ela começa a ser um pouco embaralhada. Então, por exemplo, um poeta como Calímaco compõe um poema épico chamado Écale, na verdade um poema épico de no máximo 2.000 versos, portanto um poema épico breve, adequado à poética calimaquiana, mas ele compõe esse poema épico tendo como protagonista uma velhinha chamada Écale, uma anciã que mora num lugar ermo, isolado, né, e pobre, muito pobre. O poema tem como pano de fundo uma aventura heróica, Teseu enfrentando o touro que assolava a população de Maratona, Teseu contra o touro de Maratona. Mas o foco desse poema não era a aventura de Teseu, mas o momento em que ele, durante a sua ida até Maratona, ele é hospedado na cabana da anciã Écale e ela oferece para Teseu um banquete muito pobre, aquilo que ela pode oferecer no contexto da hospitalidade. Dá para Teseu dormir farrapos e oferece para ele comida escassa. E o foco do poema era o diálogo entre os dois nessa cena de banquete e a Écale contando a sua história. Era um poema épico que começava, a gente tem os primeiros versos desse poema, começava descrevendo Écale e terminava com o funeral da Écale.
E o centro do poema era Écale contando a sua história. Ou seja, é um poema épico que tem um pano de fundo heróico, Teseu, mas o foco desse poema, inclusive isso é demarcado pelo próprio título dele, era essa anciã Écale. Isso é uma espécie de embaralhamento desses objetos de imitação, porque é uma personagem humilde que aparece ocupando o papel de protagonista numa narrativa épica. Né? E o tratamento dessa anciã não é visto pelo viés abordado pelo viés da comicidade, do riso. Não se procura rir, é tratado o assunto com bastante seriedade. Eu faço essa longa introdução sobre a Écale do Calímaco para voltar aos idílios pastorais do Teócrito. Porque nesses poemas a gente tem o emprego do hexâmetro, que é um metro grave, próprio da poesia épica, mas o objeto de imitação nesses idílios pastorais são os pastores, são personagens humildes. Né? Então, Teócrito se insere nessa mesma discussão de embaralhamento a respeito dos objetos de imitação. Os pastores não estão lá representados para suscitar o riso. Não estão. Né? Para um leitor antigo, fica muito evidente esse estranhamento entre esse metro específico e esse objeto de imitação. Além disso, a questão do dialeto dórico empregado nesses poemas pastorais, que não é um dialeto comum associado ao metro hexâmetro. Né? Ou seja, com isso eu quero dizer que esses poemas pastorais do Teócrito são, na verdade, uma combinação de diferentes elementos, quase como se fosse um experimento poético, né? Que vai ter uma longa tradição na história da literatura posterior. O cenário desses poemas pastorais é o campo. São pastores os protagonistas desses poemas. Pastores que vivem num contexto de extrema tranquilidade. A marca principal da poesia bucólica é a rasiquia bucólica, ou seja, rasiquia em grego significa tranquilidade. E é o contexto de tranquilidade que impera nesses poemas. Os pastores nunca correm perigo, né? Não há, por exemplo, animais predadores assolando os rebanhos deles, não há piratas, não há roubo de gado. Esses elementos todos, esses perigos todos do mundo pastoral até aparecem nos poemas, mencionados em algumas ocorrências, mas esses eventos nunca são trazidos para a narrativa desses idílios. Né? Os pastores sempre estão no ócio, descansando, eles nunca estão trabalhando, e eles aparecem nesse momento de ócio entoando cantos, às vezes cantos em forma de monólogo, às vezes cantos em disputa, as disputas musicais entre os pastores. Né? Há um juiz que julga aquele que cantou melhor, que entoou o melhor canto. Né? Esses cantos desses pastores, em grande medida, não todos, mas em grande medida giram em torno do amor. Né? E em grande parte também são amores frustrados. O exemplo que eu dou disso é o idílio 11 do Teócrito. Nesse idílio a gente tem o ciclope Polifemo, personagem da Odisseia, livro 9, entoando um canto de amor pela ninfa Galateia, e ele é rejeitado por ela. Portanto, ele vai para diante da praia e entoa um canto numa espécie de tentativa de curar o sentimento de amor que ele tem. Né? Portanto, o canto, a música, a poesia são abordadas nesse idílio como uma espécie de fármaco, de remédio contra o amor. Esse é um exemplo para a gente ver como é a atmosfera dos poemas pastorais do Teócrito. É importante frisar que a palavra bucólico, esse termo, poesia bucólica, deriva da palavra grega bukolos, que significa pastor. Mas não é qualquer tipo de pastor. Bukolos é o vaqueiro, é aquele que apacenta vacas. Há nos idílios do Teócrito 3 tipos de pastor, né? Que são o pastor de vacas, o vaqueiro, em grego bukolos, o ovelheiro, em grego poimen, e o cabreiro, em grego aipolos. E há uma hierarquia entre esses 3 pastores, sendo que o ponto mais nobre no campo do pastoreio, o posto mais nobre no campo do pastoreio é o do vaqueiro, do bucolos, e o mais baixo é o do cabreiro, aipolos. Por mais que os 3 pastores estejam presentes nesses poemas pastorais, o gênero é chamado a partir da função de pastoreio mais nobre, o vaqueiro, bucolos, portanto poesia bucólica. Termos ligados a essa raiz da palavra bucolos em grego aparecem com muita frequência nesses idílios pastorais do Teócrito, sobretudo no idílio 1, o idílio que abre a sua coleção de idílios, né, e tem uma função programática, né, inaugurando esse tipo de poesia. Nesse sentido, o termo bucolica aoidá ou bucolica musa, que aparece nesse idílio 1, ou seja, canto bucólico ou musa bucólica, tem quase uma função de apresentar para o leitor o tipo de poesia que Teócrito está ali compondo, né? Poesia inserida nesse mundo pastoral.
E nos outros idílios pastorais, termos ligados a essa raiz de bucólos voltam a aparecer, o que indica uma intenção proposital por parte do Calímaco em reforçar esse selo, essa caracterização para esse tipo de poesia. O último poeta sobre o qual eu quero falar é o Apolônio de Rhodes. Ele compôs um poema épico chamado As Argonáuticas. É uma epopeia dividida em 4 livros que se foca na viagem, na expedição dos argonautas até a longínqua Cólquida, no Oriente, em busca do Velocino de Ouro. Esse poema ele é dividido em 3 partes. Os livros 1 e 2 narram a viagem de ida dos argonautas saindo do norte da Grécia, do porto de Pagazas, até a Cólquida. É uma espécie de... Esses livros eles têm uma espécie de narrativa de viagem muito próxima aos apólogoi da Odisseia, ou seja, os livros da Odisseia de 9 a 12 que narram as viagens de Odisseu pelo mar. É o mesmo estilo de narrativa, são aventuras, os argonautas param por certos lugares, enfrentam certos perigos e a viagem tem continuidade. No livro 3, os argonautas chegam a Cólquida e aí eles têm que negociar com o rei Eeta, o rei local, a aquisição do Velocino de Ouro. Para que eles consigam o Velocino de Ouro, o rei exige que provas sejam cumpridas, provas sobre-humanas, que são certamente impossíveis de serem realizadas. Essas provas são alguém, no caso vai ser o Jasão, líder da expedição, tem que domar os touros que têm cascos de bronze e cospem fogo, depois tem que semear os dentes de uma serpente e desses dentes vão brotar gigantes que têm que ser mortos por esse grego que vai executar as tarefas, Jasão. Sabendo que as tarefas são impossíveis de serem cumpridas, Jasão acaba pedindo o auxílio da filha de Eeta, Medeia. Acaba seduzindo Medeia, Medeia cede, por ser uma feiticeira, cede a Jasão as suas poções, os seus fármaca, Jasão pode ficar com o corpo imunizado e realiza com tranquilidade as tarefas que foram impostas a ele. Essa é a narrativa do livro 4, do livro 3. No livro 4, Jasão e Medeia roubam o Velocino de Ouro e retornam à Grécia. Os argonautas fazem a viagem de retorno, que segue uma rota diferente da viagem de ida. O livro 4, portanto, retoma a estrutura de narrativa de viagens semelhante à Odisseia de Homero, aos livros 9 a 12. Nesse caso do livro 4, o diálogo com Homero é muito mais intenso, porque vários episódios presentes nos apólogoi da Odisseia vão aparecer nessa viagem de retorno dos argonautas. Por exemplo, a ilha de Circe, a ilha dos Feácios, as Sirenas. Os argonautas passam próximos a Scylla e Caríbides, ou seja, o diálogo é muito mais intenso entre essas 2 obras no livro 4. O ponto principal de discussão sobre esse poema épico, ao longo das últimas décadas, gira em torno da representação do herói, do protagonista desse poema, Jasão. Se é que ele é de fato o protagonista desse poema. Essa é uma discussão bastante complexa e que tem diferentes pontos de vista muito contraditórios muitas vezes. O grande problema que se coloca a respeito da caracterização de Jasão como herói é o fato de que ele é uma figura em muitos momentos da narrativa ausente. Nos livros 1 e 2, por exemplo, vários perigos surgem ao longo da expedição e Jasão nunca é a personagem que resolve esses problemas, apesar de ele ser o líder da expedição. Sempre uma outra figura heróica, sempre um outro argonauta acaba resolvendo a situação, seja Héracles, seja Cástor e Polideuces, sejam os Boredas, seja Fineu, etc. O que levou muitos a pressuporem que Jasão fosse um herói inadequado ou um herói até mesmo sem virilidade. A gente vê um protagonismo de Jasão somente a partir do livro 3, quando é necessário que os argonautas contem com o auxílio de Medeia para conseguir o Velocino de Ouro. E nesse momento, Jasão realiza a sua grande façanha, aquilo no qual ele é muito expert, a sua perícia, que é a sedução. Então ele seduz Medeia para que eles consigam os argonautas, os fármacos, as poções dela, para cumprirem as provas impostas pelo rei Eeta. Ou seja, isso levou muitos a pressuporem que Jasão, na verdade, é um love hero, é um herói amoroso. E a adequação dele no livro 3 se dá por conta dessa sua característica. Ele não é marcado pela virilidade, mas ele é marcado pela propensão a seduzir mulheres. Essa é uma leitura possível que já foi feita por muitos comentadores, mas há outras versões, outras leituras da figura de Jasão que também são muito interessantes, que mostram uma outra atmosfera desse universo épico descrito pelo Apolônio nas Argonáuticas, que é a visão de que, na verdade, o Jasão seria um herói diplomático. Isso é colocado desde o começo da narrativa. Antes de começar a expedição dos Argonautas, é importante escolher um líder para
conduzir essa viagem. E Jazão, apesar de a expedição toda ser motivada por ele, né, a imposição feita a Jazão para que ele busque o Velocino de ouro na Cólquida, é uma imposição feita pelo tio dele, Pélias, para que Jazão possa voltar a viver na sua cidade natal, ou seja, a expedição, portanto, existe em função dele, né? A despeito disso, ele propõe aos demais argonautas, numa assembleia, que eles escolham um líder que vai guiar a expedição. E os argonautas como um todo, em uníssono, escolhem Héracles, que não aceita esse posto, mas o remete a Jazão. Os argumentos usados por Jazão para escolher o líder, né, para mostrar quem deve ter liderança na expedição, são muito interessantes, porque ele diz claramente, no comecinho do livro 1 das Argonáuticas, que o líder tem que ser capaz de se preocupar com todos os membros da tripulação e saber fazer pactos com os estrangeiros. Ou seja, o que Jazão destaca, né, como característica fundamental para alguém que quer exercer a liderança nessa expedição é a habilidade para realizar pactos. Não a força física capaz de conseguir os seus objetivos pela violência, né, pela força do braço. Não, os objetivos têm que ser cumpridos pelos acordos, pelos pactos. Isso fica muito claro quando os argonautas chegam na Cólquida e antes de partirem até o palácio do rei Eeta, eles fazem novamente uma assembleia e Jazão expõe a situação para os companheiros e diz, né, que para eles conseguirem o Velocino de ouro é importante que antes de mais nada eles façam um pacto, um acordo com o rei Eeta. Caso não seja possível, eles têm que pensar numa estratégia dolosa, num plano doloso, né, numa artimanha. Caso também não seja possível, somente em última instância, eles têm que começar a refletir se vale a pena empregar a força física. Ou seja, a gente vê, portanto, que há uma precedência da diplomacia em detrimento da violência física. Isso é uma constante nas argonáuticas. Há poucas cenas, realmente, de batalha, de embate físico ao longo de todo o poema. E nessas poucas cenas de embate físico, né, ou o Jazão está ausente, ou aparece praticamente no final dessas cenas de batalha, ou quando ele participa desde o começo, o que acontece no episódio de Císico, a participação dele é catastrófica, o que mostra que ele exatamente não é um herói muito moldado ao campo de batalha, mas moldado ao campo da diplomacia. Há outros poetas no período helenístico, eu não vou ter tempo de comentá-los, mas eu vou dar a indicação para vocês. Cito, por exemplo, Arato, autor de um poema astronômico chamado Os Fenômenos, Nicandro, autor de poemas épicos didáticos, Licofrão, autor de um monólogo dramático chamado Alexandra. Há uma coleção grande de epigramas, né, do período helenístico, mais ou menos totaliza cerca de 4.500 versos, e essa coleção tem epigramas de autores muito famosos, como Asclepíades, Posídipo, Leônidas, Ânite, Meleagro, além de Calímaco e Teócrito também. Ou seja, há uma grande quantidade de textos do período helenístico, grande parte deles já traduzidos para a língua portuguesa. Espero que com essa apresentação vocês tenham desenvolvido um interesse para conhecer um pouco mais a literatura dessa época. É uma literatura rica, interessantíssima e que até pouco tempo atrás era pouco conhecida, né? Espero que com isso vocês possam se inteirar um pouco mais dessa produção poética. Muito obrigado e até a próxima.